análise integral, acho que já está tudo lá, né? Como é o nome daquilo, meu Deus? Equação de Bernoulli, conservação de energia e tudo mais. Né? Eu acho que já está tudo isso lá no cigarro de vocês. Se vocês tentaram fazer a lista e tiverem alguma dúvida, a gente pode começar por isso, antes de eu começar o conteúdo novo, tá certo? Porque hoje já é conteúdo novo, meu povo. É ligeiro. Hoje é 13, né? A prova da gente, eu acho que está para o dia 3, é isso? Ou é 3 ou é 5 de novembro? Eu acho que é 3. Quando a pessoa pensa que não, já está na hora de novo de fazer prova. Daí, se vocês tiveram alguma dúvida na primeira lista, fala agora, que aí eu já resolvo alguma coisa, e aí começo o conteúdo depois de resolver essa questão. Se não, pernas para que te quero, vou começar a segunda parte. Ok? Então, pronto. É isso. Então, vamos lá. Boa tarde, meu povo. Eu botei para gravar já? Acho que não botei para gravar. Tá, botei. Tudo certo. Então, essa parte de análise diferencial. Então, só para a gente fazer um apanhado aí do que foi a etapa anterior, né, que foi a etapa de análise integral. Quando a gente estava falando em formulação integral, a gente trabalhou com 3 equações principais. Continuidade, que era a equação da conservação da massa, a equação de conservação do momento linear e a equação de conservação de energia, certo? Quando a gente trabalhou nessa equação da continuidade, a gente pegou a propriedade extensiva, que era massa do sistema, aplicou na equação do teorema de transporte de Reynolds, né, usando M como a propriedade extensiva, e eta, que era essa propriedade que ficava aqui, multiplicando esse ρ em cada uma dessas duas integrais, era a propriedade intensiva correspondente, né? Então, se M era massa, massa dividido por massa, a propriedade intensiva valia sempre 1, né? Para o caso aqui da conservação da massa. E aí, por definição, a gente tinha aqui essa taxa de variação. Essa taxa de variação da massa do sistema era zero, por quê? Porque o sistema era uma quantidade de massa fixa e identificável. Então, essa quantidade de massa, ela não variava. E aí a gente ficava com essa equação aqui, né, que dizia que a taxa de variação da massa no volume de controle era igual ao fluxo líquido de massa através da superfície de controle, né, entradas e saídas, quantas elas fossem, certo? A segunda equação, né, referente à conservação do momento linear, a gente fez a mesma coisa, né, só que a propriedade intensiva agora, a propriedade extensiva agora era momento linear. E aí a gente viu que dp/dt, que era a taxa de variação do momento linear, era igual a somatório de forças, né, a força resultante atuando sobre o volume de controle. Então, a taxa de variação da quantidade de movimento linear, ou seja, a taxa de variação da quantidade de momento linear, né, que era esse somatório de forças, era igual à taxa de variação do momento linear no volume de controle, mais o fluxo líquido de momento através da superfície de controle. E aí, em todos os problemas que a gente tratou de conservação do momento linear, a gente sempre trabalhava isso em regime
permanente, né? Então, essa taxa de variação aqui era sempre, né, na maior parte dos casos aí, igual a zero, ok? E a terceira equação que a gente trabalhou, a terceira grande equação, era a conservação de energia. Então, a gente avaliava os efeitos da realização de trabalho sobre o volume de controle ou a capacidade de uma dada configuração de escoamento em realizar trabalho, né? Então, a taxa de variação total da energia do sistema era igual à taxa de variação temporal da energia no volume de controle, mais o fluxo de energia através da superfície de controle. Quando a gente destrinchou todos esses termos de como trabalho poderia estar sendo realizado, né, a gente expressou essa equação desta maneira aqui, né, onde ficou claro aí, né, o termo de energia cinética potencial, interna, mas também esse termo aqui que era referente ao trabalho de escoamento do fluido. E a gente tinha feito tudo isso para uma análise integral. A análise diferencial, ela vai ser um pouco diferente do que a gente fez até agora. Por quê? O que a gente fazia até agora? A gente desenhava, né, esse volume de controle, que a gente tinha interesse de estudar, né, e a gente sempre se atinha, né, a gente sempre se apegava ao conhecimento do comportamento global do fenômeno. Então, se eu desenhasse aqui esse volume de controle, não importava o que tinha dentro dessa caixa que eu desenhasse, né? O que me interessava era o que acontecia nas sessões de entrada e saída, né? E aí, com isso, eu podia fazer avaliação de vazão, de esforços, né? Qual que era a velocidade média na entrada, qual que era a velocidade média na saída. Então, nesses processos daqui, pouco me interessava se isso aqui era uma cadeira, se isso aqui era um satélite, se isso aqui era um foguete, o que era que tinha dentro desse volume de controle que eu estava avaliando, certo? Mas existem problemas, né, existem situações em que a gente quer saber o que está acontecendo, que a gente quer melhorar esse design, que a gente quer saber como que são a distribuição de forças dentro dessa região de estudo, né? E aí, para fazer isso, a gente larga da perspectiva integral e passa para o estudo na perspectiva diferencial, certo? Então, aqui, a gente vai ter interesse em o que está acontecendo em cada ponto desse escoamento, né? Eu vou ter interesse em detalhes. Existem vórtices, existem regiões de transição de camada limite, existem regiões em que esse fluido atinge uma velocidade igual a zero, vão ter pontos de estagnação, né? Então, quando a gente passa para a perspectiva diferencial, a gente está interessado no que acontece dentro de um domínio do escoamento, uma região que eu quero estudar de maneira detalhada, certo? Então, nesse processo aqui, é preciso que eu estude o comportamento desse escoamento de um ponto para outro. Preciso que eu avalie o que acontece de um ponto para outro, para que a gente possa avaliar quais são as variáveis que são importantes, sejam elas geométricas, sejam elas características do fluido, né, para uma dada característica do processo, certo? E aí eu posso manipular essas variáveis, ok? Então, o nosso objetivo agora é estabelecer equações que vão governar esse escoamento do ponto de vista diferencial, né? E essas equações, uma vez que eu resolva elas, seja de maneira exata ou de maneira numérica, elas vão descrever detalhadamente como que é esse escoamento, quais são os fenômenos que estão associados, né? Então, para fazer isso, eu vou precisar avaliar os campos de velocidade, campo de pressão, campo de temperatura, etc., para poder
ter um retrato do que acontece com esse escoamento de um ponto para outro, ok? Então, lá na perspectiva integral, a gente trabalhou com 3 equações principais: conservação da massa, quantidade de movimento e energia. E aqui a gente vai trabalhar na perspectiva da equação de conservação de massa e de conservação da quantidade de movimento linear, certo? Então, tudo bem até agora? Todos aí, todos sobrevivendo? A gente vai mudar de paradigma agora. Então, veja só. Quando a gente falou em conservação da massa, né? A gente vai trabalhar agora com a etapa de conservação da massa diferencial, equação da continuidade. Quando a gente trabalhou com isso daqui na perspectiva integral, o que a gente tinha, né? A gente tinha lá a equação do teorema de transporte de Reynolds. Esse termo sempre era zero, porque, por definição, a massa do sistema é uma quantidade fixa. Então, sempre isso aqui era zero, né? E aí a gente ficava com um termo que representava a taxa de variação da massa no volume de controle, sendo igual ao fluxo líquido de massa através da superfície de controle, certo? E aí, quando a gente fazia isso, né, esse termo aqui de fluxo líquido através da superfície, a gente podia trabalhar ele como entradas menos saídas, certo? A beleza desse negócio é que o que a gente fez na perspectiva integral lá, a gente não disse qual que era o tamanho do volume de controle, certo? Então, a gente pode estender aquilo que a gente tinha desenvolvido para a perspectiva integral para um volume de controle independente do seu tamanho. Então, a gente pode pegar esse volume de controle ali, que tinha um tamanho qualquer, né, e reduzi-lo a um ponto, né? Então, a gente vai diminuir esse volume de controle até uma quantidade infinitesimal e, no limite, né, que a gente diminua esse volume desse volume de controle, ele vai se tornar um ponto do escoamento, certo? Então, a gente vai fazer isso daqui, passado um volume de controle grande, né, que a gente trabalhava na perspectiva integral, para um volume de controle infinitesimal do tamanho aí de um pontinho. Quando a gente fazia isso, né, quando a gente fizer isso, né, a gente pode tomar um volume de controle como esse, né, que está desenhado aí na figura, em coordenadas cartesianas. Então, o volume desse volume de controle infinitesimal pode ser o produto aí dx, dy, dz, nesse caso. E a gente vai considerar que, da mesma forma que a gente fez lá na primeira unidade, eu não lembro para qual propriedade que a gente tinha feito na primeira unidade, mas a gente tinha feito uma expansão em série de Taylor em determinado momento, e a gente tinha dito assim, olha, a gente considera que no centro dessa partícula fluida existe um valor das propriedades, né? E aí a gente usa a expansão para determinar qual que é o valor dessa propriedade nos outros pontos, né? Exatamente dessa mesma maneira, a gente vai fazer agora para a massa específica do fluido e para a velocidade desse fluido. Por quê? Porque a gente viu aqui, ó, que a equação da conservação da massa, ela trabalha justamente com o produto, ó, massa específica, velocidade e área, não é isso? Então, para a gente fazer uma avaliação dessa equação nessa perspectiva diferencial, a gente vai precisar justamente dessas quantidades, massa específica, velocidade e área através da qual o fluido escoa, certo?
Então, a gente vai considerar que no centro dessa partícula fluida cartesiana, a gente tem uma dada massa específica ρ, e os componentes da velocidade u, v e w estão alinhados com as respectivas coordenadas, x, y e z, certo? Então, a gente vai avaliar justamente esse produto massa específica vezes componente da velocidade, vezes a área através da qual o fluido escoa, em cada uma dessas faces da superfície de controle, que é esse elemento aí cúbico, tá? Então, quando a gente falou em expansão em série de Taylor, a gente dizia assim, ó, se eu quiser saber qual que é o valor de uma função num ponto x, próximo a um ponto A, que eu conheço a função naquele ponto, eu digo que a função nesse ponto x vai ser a função no ponto que eu conheço, mais a derivada dessa função, vezes a distância do ponto que eu desejo conhecer para o ponto que eu conheço. Elevado à primeira, dividido por um fatorial, mais os termos de ordem superior, que seria justamente derivada segunda, distância ao quadrado, distância entre os pontos ao quadrado, 2 fatorial, e assim sucessivamente. Esses termos de segunda ordem, geralmente a gente despreza, né, porque eles são muito pequenos, tá? Então, a expansão em série de Taylor me diz que, se eu quero conhecer um ponto x, eu tenho que saber um valor da função num ponto A, somar esse valor dessa função aqui, a derivada com relação dessa função a A, mais vezes a distância do ponto que eu tenho interesse para o ponto A. Tá? Então, se a gente for aplicar isso daqui, essa expansão em série de Taylor, para o produto, massa específica vezes componente da velocidade, nessa face aqui da direita, ou seja, nesta face aqui, né, a gente vai dizer que esse valor da função nesse ponto é o valor da função no ponto que eu conheço, que é nesse ponto P aqui, que é a origem, né, cujo valor é justamente ρ vezes U, mais a derivada dessa função com respeito à direção que eu estou tratando aqui, ρx de U vezes ρ, vezes a distância do ponto que eu tenho interesse. Que ponto é esse que eu tenho interesse? Aqui nessa face posterior, ou seja, é um ponto em que dx vale dx sobre 2, menos o ponto aqui da origem, certo? Dx sobre 2 menos 0. Então, essa quantidade aqui dá positivo, certo? Se a gente fizer esse mesmo processo para todas as outras faces, a gente teria uma situação como essa daqui, certo? Então, na face da esquerda, seria essa face daqui, ainda trabalhando com esse produto ρ vezes U, né? O que a gente tem é que a função no ponto que eu conheço permanece valendo ρ vezes a componente da velocidade, né? Mas a distância do ponto que eu quero menos a origem, agora vale menos dx sobre 2 menos 0. Então, essa quantidade daqui tem valor negativo, certo? Então, esse termo aqui da face da esquerda, ele tem valor negativo. E o mesmo vai acontecer para a face aqui traseira, né? Por quê? Porque aqui já é uma condição de menos dy sobre 2. Para a face anterior, né, para essa face aqui de trás, em que a gente vai ter justamente menos dz sobre 2, ok? Então, isso aqui vai se repetir em todos esses
elementos. Então, percebam que vão existir termos em que o sinal desse componente aqui vai ser positivo e vão existir termos em que esse sinal vai ser negativo. E isso aqui é justamente, né, coincidente com as direções do escoamento. Então, se o fluido está escoando da esquerda para a direita, de baixo para cima e de trás para frente, né, a gente tem essa seção aqui, que seria a do menos dx2, né, lá nos nossos cálculos, como sendo uma seção de entrada. E aqui, em dx sobre 2 positivo, seria a seção de saída, certo? Então, a gente tem, né, para avaliar a equação da continuidade, o produto massa específica vezes componente da velocidade em cada uma das direções, então, ρ vezes u na direção x, ρ v na direção y, ρ w na direção z, né? Porém, a gente sabe que isso aí não representa vazão mássica. É preciso saber também a área através da qual o fluido escoa. Então, a multiplicação desses termos vezes a área através da qual o fluido escoa em cada caso, traz a informação da vazão mássica do fluido através de cada uma dessas faces. Agora, isso aqui vai ser importante, né, porque a gente vai avaliar a dada lá da equação da continuidade, a equação de conservação da massa, que a gente tinha na perspectiva integral, né, e aí agora a gente vai substituir todos esses termos de fluxo através da superfície de controle, né. Por quê? Porque a gente sabe que esse primeiro termo aqui é facilmente, a gente consegue interpretar ele, né, taxa de variação do produto, massa específica dV. Na hora que eu fizer essa integração aqui, no volume de controle, que é diferencial, simplesmente a gente vai ter esse termo, ρT, dx, dy, dz, que é o volume do volume de controle, certo? E os termos de fluxos de entrada e saída é que a gente vai ter que trabalhar na perspectiva do que a gente tinha dito, né? Então, percebam que os termos referentes à entrada são todos aqueles que a gente tinha destacado com sinal negativo, né, referente àqueles a distância do ponto até a origem. E aí, esses termos, né, do fluxo da região de entrada, menos a vazão mássica na região de saída, né, esses termos aqui, ó, que eu estou destacando, eles vão se cancelar, justamente porque a gente tem entradas menos saídas, né. E aí, da mesma forma que esse se cancela com esse com esse, né, a gente tem também que os outros termos correspondentes, eles também vão interagir. Mas, nesse caso, né, a gente tem menos a taxa de o ρx do produto massa específica componente da velocidade vezes uma direção sobre 2. Aqui, dx, aqui dy sobre 2, aqui dz sobre 2, né? E esses termos, todos com sinal negativo, vão se somar por conta desse sinal negativo aqui, com os correspondentes aqui, referentes às saídas, tá? Então, a gente vai ficar com isto daqui. Menos ρx do produto massa específica componente da velocidade vezes dx, dy, dz, menos ρv na direção y, com respeito a y, vezes o volume da partícula fluida, ρz do produto
ρW vezes o volume da partícula fluida também, certo? E aí a gente consegue ver que esse volume dessa partícula fluida infinitesimal, ele pode ser, né, cancelado de um lado e do outro da equação, e aí a gente fica com o que a gente chama de equação da continuidade. Coraçãozinho aqui. Certo? Essa seria a nossa equação da continuidade em coordenadas cartesianas, tá, pessoal? E aí, a gente vai ver que a gente pode fazer simplificações dessa equação da continuidade, e a gente pode também avaliar ela em outros sistemas coordenados, certo? Então, se a gente fizer, se a gente entender, né, que o operador del em coordenadas cartesianas é essa quantidade aí, essa quantidade aqui vetorial, né, que representa a taxa de qualquer coisa com relação a x na direção x, taxa de qualquer coisa com relação, taxa não, variação de qualquer quantidade com relação a y na direção y, variação de qualquer coisa com relação à direção z na direção z, a gente pode entender que esse termo aqui, ρx do produto massa específica vezes U, mais ρy do produto massa específica vezes V, mais ρz do produto massa específica vezes W, né, nada mais é do que o produto escalar desse operador com justamente a massa específica do fluido e o campo de velocidades. Então, isso aqui resulta em uma quantidade escalar, ok? Esse produto escalar é uma quantidade escalar. E aí a gente pode reescrever essa equação da continuidade para ser dessa maneira aí, tá? Destacada em rosa. Se a gente pegar essa equação para fazer algumas simplificações, né, a gente pode ver que para um escoamento incompressível, a gente sabe que a massa específica ela vai ser constante. E ela vai ser constante, então, com respeito a todas as... tanto com respeito ao tempo, quanto com respeito às coordenadas espaciais, certo? Então, a gente trabalha, né, essa equação de tal maneira que a taxa de variação da massa específica com o tempo vai ser zero, e todos esses termos, né, a massa específica pode sair dessas derivadas parciais, de tal maneira que, para um escoamento compressível, a gente tem essa relação aqui sendo válida. Então, se eu tenho à minha disposição uma equação que representa um campo de escoamento, e eu quero saber se esse escoamento ele é incompressível, eu posso avaliar, né, a derivada da componente U com relação a x, mais a derivada da componente V com relação a y, mais a derivada da componente W com relação a z. Se a soma de todos esses termos for igual a zero, então eu posso afirmar que esse escoamento é um escoamento incompressível. Se não for igual a zero, então é um escoamento compressível. Era para toda feliz, sério. A outra grande simplificação que a gente pode fazer é considerar que esse escoamento ocorra em regime permanente, né? Se esse escoamento ocorre em regime permanente, quer dizer que a massa específica, que era função dessas quatro coisas, no máximo pode ser função agora das coordenadas espaciais. Então, a massa específica pode, no máximo, ser função de x, y e z. E aí, dessa maneira, ela obrigatoriamente tem que ficar aqui nessas derivadas parciais, né? E somente esse termo aqui, ele é desprezado. Então, a gente ficaria com esta relação aqui para um escoamento em regime permanente. Ok?
Do mesmo jeito que a gente faz para a perspectiva em coordenadas cartesianas, a gente pode fazer na perspectiva de coordenadas cilíndricas, certo? Então, a gente pode pegar um elemento como esse daqui, né, que tem uma angulação dθ, uma espessura aí, uma largura aí dr e uma altura dz, certo? E a gente pode, né, entender que o campo de velocidade ele vai ser expresso em termos de uma componente radial, uma componente angular e uma componente azimutal, certo? Se a gente fizer isso, né, e novamente, a partir pelo mesmo princípio lá da expansão em série de Taylor e tudo mais, a gente vai ver que, novamente, vários termos, eles vão interagir se cancelando, né? Essa tabela aqui é a variação justamente do fluxo através da superfície de controle, tá, pessoal? Então, esses termos daqui, todos eles vão se cancelar, aqui com respeito à direção radial, aqui com respeito à direção angular, aqui com respeito à direção azimutal, né? Para produzir um fluxo líquido através da superfície de controle, que seria desta maneira aqui, certo? Vezes, né, multiplicando aí esse volume dessa partícula fluida infinitesimal. Tá? E aí vocês percebem que tem alguns termos aqui que tem chaves, né? Chaves. Aqui você tem R que multiplica essa chave. Aqui você tem essa chave aqui, R que multiplica essa chave. Tá? Esses termos aqui, ó, que estão dentro dessa chave, a gente pode, né, juntar esses termos na perspectiva da regra da cadeia. Percebam que, ó, aqui é o primeiro vezes a derivada de um segundo termo, mais esse segundo termo vezes a derivada daquele primeiro, tá? Então, esse termo aqui, ó, ele pode ser juntado, né, pode ser sumarizado, né, diminuído como uma derivada do produto, massa específica vezes essa componente radial aqui, VR. Mesma coisa vale para esse componente aqui, mesma coisa vale para essa chave aqui, certo? Então, a gente pode sair dessa equação para essa relação aqui, né? Onde aqueles termos são representados aí em termos de derivada parcial de um produto massa específica vezes componente da velocidade naquela direção, ok? Então, esse seria o termo do fluxo líquido através da superfície de controle, né? E se a gente for avaliar também o termo de taxa de acúmulo na superfície de controle, a gente teria essa expressão aqui. Então, obviamente, volume do volume de controle vai poder ser cancelado nos dois termos da equação, e aí a gente ficaria com esta equação aqui, certo? Esse termo aqui, né? Esse termo aqui, R, ρ, R, VR, é justamente esse daqui. Opa, fiz uma marcação aqui indevida, peraí. Para deixar todo mundo marcado direitinho, para depois vocês não se confundirem, né? Então, esses termos daqui são esses primeiros daqui, né? E esse termo aqui veio para cá, tá? E aí, da mesma forma que a gente fez, né, juntou alguns termos devido à regra da cadeia, né, produto de quantidades, a gente pode fazer esse mesmo procedimento para esse termo aqui,
né? Entendendo que isso daqui também pode ser representado por essa, na verdade, que isso aqui representa, né, a aplicação da regra da cadeia sobre esse termo, tá? Então, se a gente aplicar a regra da cadeia sobre isso aqui, fica ρr, né, que vale 1, que multiplica este termo, né, mais R, que multiplica a derivada desse segundo termo, ok? Então, essa última equação seria a nossa forma mais sucinta da equação da continuidade em coordenadas cilíndricas. A gente pode optar por dividir isso aqui tudo por R para ficar mais padrão, né, com o que geralmente se apresenta aí na literatura. E aí a gente pode também, novamente, fazer as mesmas considerações com respeito ao escoamento incompressível ou escoamento permanente, né? Se o escoamento é incompressível, então ρ é constante com respeito a todas as coordenadas espaciais e com respeito ao tempo. Então, a gente ficaria com essa expressão. No caso do escoamento permanente, simplesmente o termo de variação de massa específica com o tempo é que é nulo. E aí a gente fica com esta expressão. Sobreviveram até agora? Eu sei que é duro. Até agora sim, né? Ótimo. Então, meu povo, se sobreviveram, significa que podem fazer um exercíciozinho, né? Então, essa questão aqui, ela diz respeito justamente a como que a gente pode fazer para avaliar se o escoamento é compressível, incompressível ou o quê. Tá? Então, ele diz assim: os componentes do vetor velocidade de um escoamento incompressível e que ocorre em regime permanente são definidos por essas três equações. Ele dá a componente U, componente V, e a componente W ele não informa. Determine a forma do componente da velocidade na direção Z, que é o componente W, que satisfaça a equação da continuidade, certo? Então, como ele já traz para a gente que isso aqui é um escoamento em coordenadas cartesianas, né? Usa os componentes da velocidade U, V e W. A gente vai pegar a equação da continuidade nas coordenadas cartesianas e fazer a avaliação para um escoamento que seja tal qual ele fala, um escoamento incompressível e que ocorre em regime permanente. Então, veja só. Esse escoamento, eu vou colocar isso aqui de uma cor e isso aqui de outra. Ele ocorre se esse escoamento ele ocorre em regime permanente, significa que esse primeiro termo aqui, né, ele vai ser zero, certo? Então, eu já posso trabalhar com essa forma da equação da continuidade. Como ele me diz que esse escoamento ele é incompressível, significa que a massa específica desse fluido pode sair de todas essas derivadas parciais. Por quê? Porque ela é constante. Então, a gente vai ficar com esta forma da equação da continuidade para a gente trabalhar. Então, o que a gente precisa fazer é avaliar se a derivada de cada um desses componentes com respeito a cada uma dessas direções, se a soma disso tudo vai dar
0, certo? O PAC é um PAC ou está lá em frente? Ixi, Maria. Está aqui em frente. Tá certo. Então, veja só. U vale x quadrado, y quadrado, z ao quadrado. O que a gente quer calcular? A derivada parcial de u com respeito a x. Vocês concordam comigo que isso aqui vale 2x? Porque a gente sabe que, com respeito a x, y é constante, z é constante. A componente v, a equação dela é xy mais yz mais z. A derivada de v com respeito a y é justamente x mais z. Então, a gente pode substituir essas informações aqui na equação. 2x mais x mais z tem que ser igual a rho z. Que é menos 3x menos z. Tranquilos até agora? Então, meu povo, a gente vai fazer essa integração com respeito a z, né? Então, a gente consegue ver que W vai ser menos 3xz menos z ao quadrado dividido por 2, mais uma constante com respeito a z. Ok? Suave, né? Deu tudo certo, então. Então, essa seria a forma de um componente da velocidade na direção z que satisfaz a equação da continuidade. Então, essa constante aqui, pessoal, com respeito a z, pode ser x mais y, x vezes y, qualquer coisa, contanto que seja constante com relação a z. Certo? Segunda questão. Essa questão é um pouco mais complexa, né? O que ele diz? Deixa eu apagar aqui para a gente ganhar espaço. Ele diz que um amortecedor a gás na suspensão de um automóvel comporta-se como um dispositivo cilindro-pistão. No instante que o pistão está afastado a uma distância L igual a 0,15 metros da extremidade fechada do cilindro, a massa específica do gás é 18 quilos por metro cúbico. É uniforme e o pistão começa a se mover, afastando-se da extremidade fechada com uma velocidade V igual a 12 metros por segundo.
O movimento do gás é unidimensional e proporcional à distância em relação à extremidade fechada. Varia de 0 na extremidade fechada a V no pistão. Ele pede para a gente avaliar a taxa de variação da massa específica do gás nesse instante, certo? A ferramenta que a gente tem é a nossa equação da continuidade. Vou deixar todo mundo rosa de novo. A pessoa lê a questão e diz assim: meu Deus, o que será isso? Né? Porém, ele dá várias dicas, várias informações ao longo da resolução da questão, certo? Uma delas é que o movimento do gás é unidimensional. Deixa eu destacar isso com outra cor para ficar melhor. O movimento do gás é unidimensional, né? Então, a gente só vai tratar de um componente da velocidade, que é o componente da velocidade alinhado com a direção x. Então, não preciso me preocupar com os demais componentes da velocidade. Além disso, ele fala como que é essa relação, né? Esse movimento é proporcional à distância e varia linearmente de 0 na extremidade a U, valendo V, né, no pistão. Então, isso aqui é uma equação de uma reta, certo? Então, a gente pode escrever essa equação aqui, que representa esse movimento aí desse gás, como sendo porque ele diz que essa relação ela é linear, ó, varia linearmente de 0 na extremidade até V no pistão. Então, se lembra daquela equação de uma reta? U menos o zero igual a coeficiente angular vezes x menos x0, né? Eu deixo isso mais... A gente tinha algo como isso aqui, lá na... a coeficiente angular que multiplica 1x menos 1x0, né? Essa seria a equação de uma reta. E aí ele diz, ó, vou trabalhar aqui, o y seria essa velocidade, né? U menos o zero, coeficiente angular, com o valor de x menos 1x0, certo? Então, ele diz aqui, na extremidade, ou seja, quando x é igual a zero, essa velocidade aqui vale zero, e quando x é igual a L, a gente tem a velocidade aí valendo V, certo? Então, esse coeficiente angular aqui, a gente consegue determinar, certo? Eu não sei se eu estou deixando isso mais claro ou mais complicado para vocês. Bom, assim sendo, né, considerando esse movimento do gás unidimensional, a gente pode desprezar essa componente na direção Y, essa componente na direção Z, né? Vou botar aqui a setinha, cancelando esses termos. O escoamento é unidimensional.
certo? A gente não pode desprezar esse termo de taxa de variação da massa específica, porque é justamente o que a gente quer determinar, né? Então, isso aqui é igual ao negativo dessa expressão aqui, ok? E aí, né, a gente sabe, né, inclusive na questão, ele diz que essa componente U vale justamente Vx sobre L. Então, essa derivada daqui vai ser primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo, né, o segundo termo, o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Opa! Excelente. Aí ele diz o seguinte, né? Num instante em que o pistão está afastado de uma distância L igual a tanto da extremidade fechada, a massa específica do gás é tanto. Essa massa específica do gás é uniforme. Essa massa específica do gás, ela é uniforme nesse instante. Significa, senhoras e senhores, que não existe variação dela dentro desse volume de controle, certo? Isso quer dizer que a gente não precisa se preocupar com como essa massa específica varia dentro deste elemento, porque ela é uniforme, então ela não varia dentro desse elemento. Ok? Assim sendo, a gente tem todas as ferramentas para calcular qual que vai ser essa taxa de variação da massa específica. A gente tem o valor da massa específica nesse elemento, 18 quilos por metro cúbico, a gente tem a velocidade V, que vale 12, e a gente tem esse valor aqui de L, que vale 0,18. Tá? Então, isso aqui seria 18 vezes 12, dividido pelo comprimento L. Tudo certo, pessoal? Então, assim, com relação à conservação da massa, é mais ou menos nessa perspectiva que a gente vai trabalhar, certo? Avaliar se o escoamento é compressível ou incompressível, avaliar a taxa de variação da massa específica dele, e aí, isso aí vai ser ferramenta para a gente, para essa segunda parte que a gente começa agora, que é a parte de conservação do momento linear, certo?
Então, o que que acontece? Né? Quando a gente fala em avaliar a equação de conservação do momento linear, só para mostrar aqui para vocês, tá? Quando a gente fala em avaliar a equação da conservação do momento linear nessa perspectiva integral, a gente fala em trabalhar com essa equação aqui, mas na perspectiva diferencial, né? Então, veja que essa equação aqui trabalha com o somatório de forças que atua sobre uma partícula fluida, né? Forças de campo, forças de superfície, a taxa de variação do momento dentro desse volume de controle e com o fluxo de momento através da superfície de controle. A gente sabe que esse termo daqui, o somatório de forças, né, ele vai ser igual ao produto massa vezes a aceleração da gravidade, porque isso aqui é uma representação justamente da segunda lei de Newton, né? Somatório de forças igual a massa vezes aceleração. Então, quando a gente vai falar em cinemática da partícula fluida e em desenvolver ferramentas para a gente avaliar essa conservação do momento linear, a gente tem que entender que a partícula fluida, ela está inserida num campo de velocidade que vai ter valores diferentes em diferentes posições a cada instante de tempo, né? E a gente precisa ser capaz de descrever esse movimento das partículas fluidas, porque diferenças de velocidade vão gerar forças que vão estar atuando sobre essa partícula fluida, acelerando, desacelerando essa partícula fluida, certo? Então, a pergunta da gente aqui é, dado um campo de velocidade, como que essa partícula fluida ela vai se movimentar? Ela vai se acelerar, ela vai desacelerar, ela vai rotacionar. O que que a partícula fluida vai fazer, né? Por quê? Porque são justamente essas diferenças no campo de velocidade que vão gerar movimento, que vão gerar interações, forças sobre essa partícula fluida, tá? Então, a ideia da gente trabalhar nessa perspectiva é entender que a partícula fluida, ela se movimenta muito, ela se remexe muito dentro desse campo de velocidades. Então, se a gente pegar um elemento fluido infinitesimal, num instante de tempo t, né, num instante de tempo t mais dt, essa partícula fluida ela já pode ter rotacionado, ela já pode ter se alongado, se comprimido, né, se expandido, se inclinado de alguma forma. E aí a gente decompõe esses movimentos todos dessa partícula fluida em 4 modos principais, que são a translação, o fato dela sair de um ponto para outro, a rotação, que diz respeito ao movimento dela ao longo de um eixo, a deformação linear, que diz respeito a você achatar ou alongar essa partícula fluida sem modificar os ângulos internos dela, e também a deformação angular, que diz respeito aí justamente a essa mudança de algum elemento, de algum ângulo interno da partícula fluida, certo? Então, por mais complexo que seja o movimento global da partícula fluida, né, a gente vai decompor esse movimento em 4 movimentos mais simples, né, que se sobrepõem. Então, a translação, ela vai dizer respeito a essa variação na velocidade linear, ou seja, ela vai dizer respeito à taxa de deslocamento dessa partícula fluida. A deformação linear vai se relacionar com esse alongamento ou compressão da partícula fluida, e depois a gente vai ver que essa deformação linear está intimamente relacionada com o que a gente viu de conservação da massa e taxa de
variação volumétrica dessa partícula fluida. A rotação vai estar relacionada aí com variação de velocidade angular da partícula fluida, e a deformação angular vai ser responsável, né, vai ser referente, né, aos efeitos de cisalhamento, aos efeitos viscosos, certo? Então, se lembra que esse nome deformação angular, a gente já trabalhou quando a gente usou ali a equação da viscosidade de Newton, né, que dizia assim, olha, a tensão cisalhante é o produto da massa específica vezes um du dy, uma taxa de deformação. Sobrevivendo. Eu estou tão feliz hoje que eu não tenho nem tamanho. Eu liguei para o negócio lá do médico, eu vou fazer minha cirurgia e eu vou tirar meus óculos. Não aguento mais essa vida de óculos. Parece que o bicho pesa na cabeça da gente. Quando você passa muito tempo, dói, sei lá, que danada é isso. Pois é. Vou fazer a cirurgia para correção aí do astigmatismo, hipermetropia. Vou ver se eu me reconheço depois sem óculos. Simbora, meu povo. Então, como eu falei para vocês, 4 movimentos que a gente vai tratar. O primeiro é de translação. E translação diz respeito a deslocamento, né? Então, a gente tem uma partícula fluida, né, que vai estar aí dentro de um campo de escoamento, e no instante t, ela tem uma velocidade, Vp, né, nesse ponto. Né? Então, eu tenho as coordenadas x, y, z e t para caracterizar essa partícula fluida no instante t. No instante posterior, t mais dt, então, ela vai estar num ponto x mais dx, y mais dy, z mais dz, num instante de tempo t mais dt. Então, como o campo de velocidade ele é avaliado tanto no espaço quanto no tempo, ele é função dessas duas coisas, né, duas quantidades. Então, se eu for tratar da derivada dessa velocidade da partícula fluida, a gente tem que considerar as derivadas parciais de V com relação a cada uma das coordenadas espaciais e também a derivada com respeito à coordenada do tempo, certo? Então, a taxa de variação dV da partícula fluida, ela é ρv, ρx, dx, ρv, ρy, dy, ρv, ρz, dz da partícula fluida, mais um ρv, ρt, dt. Ok? Porque ela é função dessas 4 coisas. Tá? Então, se eu quiser calcular a aceleração de uma partícula fluida, o que eu preciso fazer? Calcular a taxa de variação temporal da velocidade da partícula, dv, dt. Não é isso? Só que aí a gente já viu que dv era representado por esses termos aqui, que eu estou destacando. Na hora que a gente divide isso aqui por dt, né? Lembrando que aqui tinha um dt, né? Que agora está sendo novamente dividido aí por dt.
Então, na hora que esse termo de dV da partícula fluida é dividido por dt, a gente fica, ó, com as componentes U, V e W dessa partícula fluida, né? Então, dx dt da partícula fluida corresponde à componente U. dy dt da partícula fluida corresponde à componente V. dz dt vale componente W. Então, a aceleração de uma partícula fluida é a taxa de variação desse campo de velocidade mais ρ do campo de velocidade com respeito a x vezes u, ρ do campo de velocidade com respeito a y vezes v, ρ do campo de velocidade com respeito a z vezes w. Então, essa derivada diferente, né, essa derivada que considera tanto a variação temporal quanto a variação espacial, né, a gente chama de derivada material. Então, a aceleração de uma partícula fluida é dada pela derivada substantiva, derivada material, derivada... eu não lembro o outro nome, esses dois. Do campo de velocidade ao qual essa partícula fluida está sujeita. E aí, o interessante de analisar essa equação é que ela, na realidade, representa dois termos de aceleração. Aceleração local e aceleração convectiva. Que danado de termo é esse? Não sei nem o que é isso. Aceleração local diz respeito, pessoal, a mudanças no campo de velocidade com respeito exclusivamente ao tempo. Então, vamos supor que a gente tem aqui uma tubulação qualquer, né? O termo de aceleração local diz respeito a eu observar, por exemplo, este ponto aqui do escoamento, né? E ver se a velocidade de uma partícula fluida aqui nesse ponto vai estar aumentando ou diminuindo ao longo do intervalo de tempo do dt considerado. Então, o termo de aceleração local diz respeito às mudanças temporais em uma mesma posição, certo? Então, ele caracteriza, né, ele tem a informação de se esse regime de escoamento ele é transiente ou permanente, certo? O termo de aceleração convectiva, que diz respeito a esses outros elementos aqui que eu destaquei, ele vai trazer a informação de mudanças na velocidade em função das mudanças das posições das partículas fluidas. Então, se, por exemplo, aqui, nessa seção do escoamento, a gente tem uma área livre para o escoamento maior, né? Então, a gente sabe que a velocidade desse escoamento, ele vai ser menor. Quando eu diminuo a área disponível para o escoamento, então, essas velocidades, elas vão aumentar, certo? Então, esse termo de aceleração convectiva, ele é referente às mudanças na velocidade do fluido devido às mudanças de posição. Então, a partícula fluida que está nesse ponto, ela está sujeita, sei lá, a uma velocidade aqui de 5 metros por segundo nessa posição. Em um outro ponto do escoamento, né, a velocidade pode ser de 10 metros por segundo. Então, houve uma aceleração da partícula fluida em decorrência somente da sua mudança de posição, certo? Dúvidas? O que é local? O que é aceleração convectiva, meu povo? Tudo certo?
Então, a aceleração da partícula fluida, ela tem essas duas componentes, né? Se o escoamento é bidimensional, então, um desses componentes aqui, seja U, V ou Y ou Z, ele não vai estar presente. Se o escoamento for unidimensional, então a gente já só trabalha com uma das três direções, né? E se ele for permanente, é a única situação em que a gente pode cancelar o termo de taxa de variação da velocidade com o tempo, né? Então, a única situação em que eu posso dizer que a aceleração local, ela é nula, é no escoamento em regime permanente. Então, perceba que, em regime permanente, ainda assim, a partícula fluida pode sofrer aceleração. E que aceleração é essa? Aceleração convectiva. Aceleração devido às mudanças de posição dentro desse campo de velocidade. Então, a derivada material do campo de velocidade em regime permanente é a aceleração convectiva. Certo? Outro detalhe, né? Essa equação daqui, que representa a aceleração da partícula fluida, é uma equação vetorial. Isso quer dizer que ela pode ser decomposta em suas componentes em cada uma das direções. Então, a gente tem a aceleração da partícula na direção x, na direção y e na direção z. E todas elas se somam vetorialmente para compor a aceleração da partícula fluida. Ok? Eu acho que eu não vou resolver essa questão agora, não. Estou me lascando de dor de cabeça. Eu vou resolver uma banda dessa questão, tá? Vocês resolvem a outra banda. O que acontece nessa questão aqui? Ele diz assim, ó. Considere o escoamento bidimensional em regime permanente e incompressível através do canal plano convergente mostrado na figura. A velocidade sobre a linha de centro no eixo x é dada por V1, 1 mais x sobre L, I. Determine a expressão para a aceleração de uma partícula fluida movendo-se ao longo da linha de centro, usando o método euleriano e o método lagrangiano. Avalie a aceleração quando a partícula estiver no início e no fim do canal. Tá? Então, a gente vai fazer isso a partir das nossas equações de conservação. Da nossa equação da aceleração da partícula fluida, para poder avaliar essa aceleração, certo? Então, primeiras coisas primeiras, né? Ele diz que o escoamento é em regime permanente. Ele mesmo já diz na questão, a gente só vai achar bom essa informação e seguir com a nossa vida. O escoamento ocorre em regime permanente. Segundo, ele diz que o escoamento é de um fluido incompressível, né? Então, eu vou só pegar aqui a nossa equação da continuidade, só para um desencargo de consciência, uma necessidade qualquer que a gente vá ter com relação ao processo.
Oh, meu Deus. Aumento em regime permanente de um fluido incompressível. Então, daqui a gente já sabe que a equação da continuidade vai ter que ser expressa nesta forma. Aí ele diz aqui, a velocidade sobre a linha de centro, peraí, e além disso ele fala que o escoamento ele é bidimensional, então a componente na direção Z, né, que seria esse outro plano aí fora do plano da figura, também é zero. Então isso já resulta em mais informação a gente, né, mais simplificação da nossa equação da continuidade. Ele diz que a velocidade sobre a linha de centro é, ou seja, no eixo x, V1 que multiplica 1 mais x sobre L, I. Determine uma expressão para a aceleração da partícula movendo-se ao longo da linha de centro usando método euleriano e método lagrangiano, certo? Avalie a aceleração quando a partícula estiver no início e no fim do canal. Perceba, a equação da continuidade traz para a gente a relação entre a componente U e a componente V para esse escoamento. Isso vai ser fundamental para que a gente possa aqui fazer as devidas substituições na equação para a aceleração da partícula fluida, certo? Então, a gente sabe que ρU vai ser igual a menos, ρx vai ser igual a menos ρv, ρy. Ele diz que V, né, o campo de velocidade, sobre a linha de centro é dada por V igual a V1, 1 mais X sobre L1. Meu povo, a gente não precisa considerar esse escoamento bidimensional, porque a gente vai trabalhar somente ao longo dessa linha de centro, certo? Então, a gente não vai precisar da componente V dessa velocidade na direção Y, certo? Então, a gente tem, ao longo da linha de centro, né, não existe variação do campo de velocidade com respeito à direção Y. Então, aqui. Aí, a aceleração dessa partícula fluida vai ser justamente a derivada desse campo de velocidade, cuja equação é V1, que multiplica 1 mais x sobre L, com respeito a x, e a componente U é a componente da velocidade nessa direção x, que vai ser justamente V1, que multiplica 1 mais x sobre L. Derivada dessa expressão aqui com respeito a x vai ser simplesmente V1 sobre L.
V1 sobre L, que multiplica a componente na direção que é V1, que multiplica 1 mais x sobre L. Então, a aceleração da partícula fluida sob essa perspectiva vai ser V1 ao quadrado sobre L, que multiplica 1 mais x sobre L. Então, ele pede para a gente avaliar essa aceleração da partícula fluida quando a partícula estiver no início do canal, ou seja, quando x for igual a zero. Quando x for igual a zero, esses termos aqui, né, de x sobre L, eles não vão ser cancelados. E quando a gente estiver trabalhando no ponto em que x for igual a L, então a gente fica com L quadrado, L sobre L, vale 1, 1 mais 1, 2, né? Então, isso aqui vai valer 2V1 ao quadrado sobre isso aqui, pessoal, na perspectiva euleriana, né? A gente acompanhando essa partícula fluida. Perspectiva euleriana. Partícula fluida, método lagrangiano. Dúvidas nessa questão? Meu povo, eu vou deixar essa parte de deformação linear e os outros modos de movimentação da partícula fluida para a aula que vem, que aí a gente já trata de todos eles juntos, certo? Eu acho melhor assim. E aí, por favor, vocês me digam das dúvidas de vocês na lista de exercícios.